Essa semana a Cris Kinder, ela postou uma frase, é da Soraya Moraes aquela frase, Cris? É, né? E a frase diz assim que quando a mulher sobe no salto, ela se sente poderosa, mas quando ela dobra os joelhos, é que os milagres acontecem. E eu louvo a Deus, porque nessa igreja nós temos mulheres que sobem no salto, fazem diferença. A Ronilda é uma delas, uma profissional bastante capacitada e sempre tem uma palavra positiva ao nosso coração e com certeza vai nos abençoar nessa noite. Vamos orar? Quero convidar você a se colocar de pé. Deus amado, queremos colocar a tua serva mais uma vez como um instrumento teu, para que ela motive os nossos corações, para que ela anime os nossos corações, trazendo o recado, Pai, que o Senhor colocou dentro do seu coração. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, alegres com tudo que temos visto e ouvido. E nesse dia, quando celebramos o Dia Internacional das Mulheres, nós queremos valorizar essas mulheres virtuosas com que o Senhor tem abençoado a tua igreja. Oramos assim alegres, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu li a frase da Cris e aí eu coloquei um salto mais ou menos, porque baixinha e gordinha não dá para ficar sem salto, então tem que ser mais ou menos. Não foi muito alto, mas isso não impede. Eu entendo a frase da Soraya Moraes, mas pelo menos no meu caso, o salto não impede. Mas tem hora que não dá para ficar sem ele, a gente precisa, é necessário. E eu não sou pregadora, irmãs. Eu me coloco como serva de Deus e eu quero ser usada por Ele. E talvez até esse jeito de serva de Deus, que é o meu jeitinho ou jeitão, como alguns conhecem, é que faz com que hoje eu esteja tão nervosa, ansiosa, com o coração temeroso. Mas, como diz a Sara, mãe, não é a primeira vez que você vai lá na frente. Mas depois de 7 meses, talvez, que eu subo, que eu pego o microfone para ministrar os corações das pessoas, a minha oração foi para que Deus me usasse e para que eu deixasse de lado aquilo que são os meus questionamentos, para que eu pudesse ser usada por Ele. E aí, Ele falou, eu não vou deixar os seus questionamentos. Você vai compartilhar os seus questionamentos com a tua igreja. Porque essa é a igreja onde eu estou há 9 anos, talvez. Mas há 34 anos, minha mãe pode dizer isso mais preciso, eu fui entregue ao Senhor, eu fui consagrada ao Senhor. E então eu posso dizer que essa é a minha igreja há 34 anos. Porque foi isso que Ele pediu. Compartilhe aquilo que você tem sentido e aquilo que eu tenho falado ao seu coração. Então eu vou fazer um pedido para os irmãos agora, porque alguns me conhecem bem, então pode estar aí cheio de caraminholas na cabeça, o que ela vai falar. E outros não conhecem, vieram para a igreja, esperando que tivesse um pastor aqui para pregar, e vai lá uma mulher, que nem é pregadora, mas eu vou fazer um pedido para os irmãos, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no seu coração e digam, Deus, eu só quero te ouvir. Eu não sei se ele ouviu, gente, vamos de novo? Deus, eu só quero te ouvir. Amém. Eu creio e eu de verdade que algumas coisas que a gente faz pode parecer, mas isso é simbolismo, isso mas que tem um efeito no mundo espiritual. Então, se você só quer ouvir a Deus, se prepare, porque eu estou há uns 10 dias, desde que a Samanta falou comigo, me preparando. E Ele falou.
Então, eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. Eu fiquei pensando como começar a falar hoje, né? Como eu disse, depois de 7 meses sem vir aqui, eu falo, eu explico, eu conto, nananã. E aí o que Deus falou foi, deixa que eu falo. E as pessoas com certeza entenderão. Às vezes a gente perde mais tempo se explicando do que fazendo o que realmente Deus quer. E aí ele me trouxe essa palavra já há um tempo que ele vem ministrando no meu coração. E eu espero que até o final do culto dessa noite a gente consiga entender, e eu também, ainda mais claramente, o que o Senhor quer falar. Lucas 10, de 38 a 42, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que diz: Quando Jesus e os discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia, onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem em seu lar. Maria, irmã dela, sentou-se no chão, ouvindo Jesus falar. Porém, Marta tinha gênio diferente e se preocupava com o grande jantar que estava preparando. Então, ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique só sentada aqui enquanto eu faço o trabalho todo? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor lhe disse: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços. Há realmente apenas uma coisa necessária, com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Senhor, que a tua palavra fale ao meu coração, e que eu fale, e os teus servos, e todos que estão aqui, ouçam a tua voz. Obrigada. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela foi ministrada inicialmente no nosso grupo. A gente tem um pequeno grupo que a gente se reúne para falar de Deus, para aprender algumas coisas. E um dia a gente falou sobre isso, sobre Marta e Maria. E eu vindo justamente de um momento, como eu disse para os irmãos, de 7 meses, afastadas dos ministérios da igreja, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Porque eu estava me sentindo muito Marta. Marta a fazedora, Marta aquela que não para, Marta preocupada com o jantar, Marta preocupada com a luz, com a água, com essas coisas. E aí, no dia que Deus falou isso ao meu coração, eu falei, então eu vou ser mais Maria. E aí a gente começou a discutir. Naquele momento a discussão não foi aprofundada e eu resolvi aprofundar a discussão sobre Marta e Maria na minha vida. Qual o sentido e qual o que Deus poderia fazer comigo entendendo a história dessas duas. E é isso que eu queria que essa noite nós, mulheres, mas os homens também, entendesse o que falta para cada um de nós. Porque Marta, ela simboliza o trabalhar para o reino, que é algo que é muito importante, servir as pessoas. E Maria significa o buscar mais a Deus, que é ser mais espirituais. Eu espero que até o final a gente consiga entender qual é o mais importante. Ser mais espirituais, buscando mais a Deus, ou servir mais as pessoas, trabalhando para o reino. E se alguém chegar a uma conclusão antes de mim, levanta a mão e avisa. E aí a gente vai falando um pouquinho sobre isso. O que nós discutimos lá no grupo foi que quando Marta e Maria conseguem ficar na mesma casa em paz, o poder de Deus vai agir. Marta e Maria, mais à frente nós vemos que são as irmãs de Lázaro. E quando as duas juntas estavam em paz, buscando a mesma coisa, o irmão delas foi ressuscitado por Jesus. Então, eu acho que partindo daí, eu já consegui pensar diferente e entender que essas duas mulheres são exemplos que devem ajudar na nossa caminhada cristã. Não contrariando o que Jesus disse, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não quero fazer isso, quem sou eu? Mas gostaria que nós pensássemos sobre as duas e que nós livrássemos dos nossos preconceitos
Afinal, mas Jesus já disse que Maria escolheu a melhor parte. E que a gente também percebesse o quanto Marta e Maria juntas pode fazer a diferença em um local. Eu vejo as duas como duas crentes dedicadas. Digamos que fosse aqui a irmã que vem mais cedo para orar e a que vem mais cedo para fazer o café. Duas dedicadas, duas comprometidas. Cada uma com um dom diferente. Mas ambas, elas amavam a Jesus de uma forma extraordinária. Ambas amavam Jesus de todo o seu coração, mas de um modo diferente. Enquanto Marta servia, ela queria que Jesus estivesse à vontade, que Jesus comesse bem, que tudo estivesse bem feito para que Jesus chegasse na casa dela. Maria o adorava corajosamente, com amor e uma entrega nunca vistos por uma mulher. Por que eu digo isso, irmãos? Isso aqui é só uma observação que eu pesquisei e que a Bíblia mesmo nos mostra. Naquela época, era só os homens que seguiam a Jesus de perto. Era só os homens que levantavam no templo para orar. A mulher, a responsabilidade dela era justamente cuidar das coisas da casa. Então Maria, que coragem ela não teve para sentar nos pés de Jesus? Talvez até na frente dos homens, porque os homens estavam lá em pé, todos arrumadinhos, e ela foi lá e sentou nos pés de Jesus. Isso não é alguma coragem dessa mulher? Porque em outros lugares, ou em outras passagens, ela estaria lá escondidinha para ouvir, mas sem se expor dessa forma. E eu entendo que diante de Jesus, e aí não é o foco da palavra, mas eu gostaria que nós pensássemos, mulheres, sobre isso, que diante de Jesus a mulher passa a ocupar um espaço privilegiado, que antes era só dos homens. Então, a gente já tem um motivo aí para dar graças a Deus. Porque talvez nós estivéssemos agora em casa esperando os homens chegarem com a palavra. Olha, isso aqui foi dito na igreja hoje. E graças a Deus nós temos a liberdade tanto de ouvir, tanto de louvar e até de falar. Então, essa é só uma observação, não é o nosso foco. O nosso foco é justamente Marta e Maria e como servir ao Senhor. Eu vou me apropriar aqui das palavras do Eliné de manhã. Na oração dele, quando ele falou sobre o irmão Roberto, sobre o falecimento, sobre ele estar descansando, ele usou a seguinte frase. Me corrige, tá, Eliné, se eu estiver errada. Ele orou e ele falou, Senhor, ele te serviu da maneira dele, muitas vezes até calado. Essa foi a frase que o Eliné usou. Aí depois vem o pastor Ananias dar a palavra também, e ele fez uma observação sobre o irmão Eduardo, que trabalha lá na casa do oleiro. E aí ele falou assim, olha, eu comentei com a minha esposa que a gente tem que ter cuidado, porque ele é assim, ó. Ou seja, ele é bem diferente do irmão Roberto. Mas ambos, assim como Marta e Maria, têm ou tiveram a sua forma de servir a Deus. E aí, com esse exemplo que foi hoje de manhã, para quem estava no culto, eu tive mais uma confirmação do quanto Deus queria falar sobre isso. Porque eu vejo que Marta e Maria, apesar das diferenças, elas recorreram ao Senhor. E quando elas mais precisaram, como eu disse lá atrás, que foi quando o irmão delas faleceu, elas se derramaram diante do Senhor. Elas entregaram seus corações e pediram, Senhor, socorre-nos. Independente de Marta ser a fazedora e Maria ser a que orava, a oradora, elas recorreram ao Senhor e Ele atendeu o pedido do coração delas. Então, vamos lá, sim, na minha opinião, Maria e Marta, elas representam a diversidade dos dons que nós temos na igreja. Então, alguns dons são próprios para ação. Então, aquelas pessoas que têm dons ligados à ação, a fazer. Outros para a escuta ou para a própria oração. Então, tem como a gente dizer que um dom é mais importante do que o outro? Eu vejo que não. Porque se a gente ficar só orando, as pedras vão clamar. E se a gente for direto só clamar, a gente vai clamar em nome de quem? Se a gente não está orando, se a gente não está escutando e se a gente não está ouvindo a voz do nosso Deus. Então, ambas
mesmo com dons diferentes. Aqui não estamos falando se era o dom da hospitalidade, se era o da intercessão, mas ambas acolheram Jesus em sua casa. Então, imagine que a gente é convidado para uma casa para jantar e chega lá e está todo mundo orando, aí você fala, e aí, que hora nós vamos jantar? Se Marta não vai lá fazer a comida e Maria fica sentadinha no pé de Jesus. Alguma coisa vai ficar estranha. Pode ligar e pedir alguma coisa, mas alguém vai ter que ligar. Da mesma forma, se a gente chama para um grupo, para um discipulado, a gente chega lá, come, não para, não respira. Como que a gente não vai sair dessa casa? A gente sai de lá com a barriga cheia, com a consciência pesada, e ainda assim, mas só tinha irmãos lá, a gente não fez uma oração, a gente não compartilhou nada que era de Deus. Então, quando Jesus chegou, ambas tiveram uma preocupação, e ainda sem contar no sentimento de, ele é uma visita especial, eu preciso sentar com ele, dar uma atenção. Tem outros convidados, mas Jesus é o mais importante. Essa foi a preocupação, tanto de Marta, em fazer o melhor jantar, quanto de Maria, em sentar-se e dar a atenção que ela entendia que Jesus precisava. Então, o que eu fiquei pensando sobre essas duas é que para a construção do reino, para a construção daquilo que a gente espera como igreja e aquilo que a gente busca, que é a volta de Jesus, e a edificação das vidas de outras pessoas, os dons vistos nessas duas mulheres, eles são necessários, eles são complementares. Um completa o outro e são essenciais à transformação que tanto esperamos nas pessoas. Não dá para a gente sentar e orar pelas pessoas que estão lá fora e não arregaçarmos as mangas e não nos arriscarmos a falar. Não dá para a gente esperar que aqui dentro os irmãos se amem mais, se falem mais e não também fazer a nossa parte. Então, eu coloquei aqui uma observação, irmãos, porque eu entendo que são complementares, a gente precisa entender uma ordem, então não basta ficar só sentado apenas ouvindo, tem que sair para ação. Da mesma forma que não dá para agir somente, porque senão pode virar um ativismo vazio. Mas existem situações específicas e aí que Deus realmente fala. É assim, vai agora. E aí não dá para você voltar e falar, Senhor, mas eu vou orar. Ele falou, vai. Então você precisa obedecer. Da mesma forma que existem situações específicas em que ele fala, fica e ora. E você, mas fica e ora. E aí, para aqueles que acreditam e creem que verdadeiramente Deus fala, ele usa o Espírito Santo, ele usa a palavra, ele usa um irmão, ele usa um cântico. Então, fique ligado, porque se ele falar vai, não dá moleza. E da mesma forma, se ele falar fica e ora, é o que a gente precisa fazer. E até pensando sobre o meu momento como serva de Deus, como cristã, eu estou... Digão, o Lucas colocou uma música aí. Solta ela um pouquinho, por favor. Gente, eu não vou cantar, tá? Porque isso aí é para Déboras que conseguem subir e cantar numa boa. Mas eu convidei o meu amigo Anderson Freire e ele vai cantar um pedacinho da música, que é uma música que Deus falou bastante e tem falado muito ao meu coração. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos com o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os
tirar. E eu cantei essa oração muitos dias, irmãos, muitos. E aí eu fiz algumas decisões alinhadas com Deus. E algumas dessas decisões pode parecer para algumas pessoas radicais, carnais até, mas eu sei que não foram. E aí uma decisão foi meio complicada, porque eu falei assim: eu não vou por enquanto ficar à frente de nenhum ministério, mas o meu ministério vai ser o meu trabalho. E aí meu gerente deve ter dado muita risada e ficado muito feliz, porque eu falei: eu vou me dedicar ao meu trabalho e às pessoas para as quais eu trabalho. Eu tenho 8 pessoas diretas e 100 indiretos e um monte lá que vai no caminho. A Kátia está aqui, trabalha comigo e sabe que é uma vida difícil com muitas pessoas que a gente se relaciona. E aí eu falei: então vamos lá, vou usar os meus dons e talentos lá na minha empresa. E comecei. E é o que eu tenho feito. Eu saí algumas vezes porque fui acionada, mas falei: agora não dá. Agora o negócio é com Deus. E eu me dediquei muito e tenho me dedicado. E essa dedicação sempre foi à obra do Senhor. De uma forma assim, tipo Marta, literalmente, sem parar, sem esperar. Mas Jesus, o que você quer comer? Não, vou fazer tudo, né? Vai que ele come o que ele gostar. E quando eu fiz essa decisão de eu vou parar, eu sei que alguns aqui perguntaram pessoalmente, outros só comentaram, outros falaram entre si, mas até para que todos saibam, eu pedi a direção de Deus. E por mais que doesse, e por mais que ainda doa, eu sei que é o que Ele pediu. E fazer o que Ele pede nem sempre vai ser o melhor no momento, mas com certeza vai ser o que vai nos fazer melhor, para mais próximos dele estar. E aí, voltando para Marta e Maria, eu penso que se queremos ser crentes, conscientes, adultos espiritualmente, úteis à igreja, temos que nos preocupar com as duas coisas. Temos que nos preocupar. E aí, se a gente pensar na cruz de Cristo, a gente pensa na cruz como... foi onde Jesus morreu. Mas a gente pode pensar na cruz como buscar mais a Deus e servir mais as pessoas. Então, não dá para esquecer da cruz de Cristo. Não dá para simplesmente eu entrar no meu quarto, fechar a porta e ficar lá com as minhas lágrimas para o Senhor e não me preocupar em servir as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. E aí complica, porque aí você fala: Deus, eu quero servi-lo, mas... Aí tem os mas, que a Lívia e o Anderson gostam muito, mas... não é fácil. Não é fácil quando você, assim como diz aqui na Bíblia, igual a Marta, tem um gênio diferente de Maria. E também não é fácil, porque aqui era Marta e Maria, 2 gênios. E imagina nesse lugar com esse monte de gente, com esse monte de gênio, com esse monte de personalidade, temperamento, cada um com o seu especial, diferente, mas que os outros têm a responsabilidade de suportar em amor, que é o que diz a Bíblia. Se fosse fácil, a Bíblia não ia falar para suportar. Ela ia falar assim: se aguentem aí, segura a onda um do outro. Mas ela fala: se suportem em amor, porque não é fácil. Se não era fácil para 2 irmãs dentro da mesma casa, diferentes, e uma ter que procurar Jesus para falar: Jesus, fala para ela me ajudar. Imagine num lugar como esse, que não é nem dos maiores, mas que quantas pessoas nós temos aqui, cada uma com o seu jeitinho, ou, se for parecida comigo, com o seu jeitão. Então, o que eu pensei e o que eu orei é que devemos acompanhar Maria, na verdade, acompanhar o que Jesus instruiu. O que Jesus instruiu no versículo 42 foi: há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é. Ninguém poderá tirar isso dela. Eu não li a minha Bíblia na linguagem de hoje, não sei se tem alguma Bíblia aqui, diz assim:
só o que Maria faz que é importante. Ele diz que há uma coisa com que devemos nos preocupar. Preocupar é ocupar a nossa mente antes da hora, que eu entendo que é o reino de Deus. Que isso sim deve preocupar a nossa mente. Preocupar com como será? Eu quero estar lá, eu quero que meu irmão vá, que a minha amiga vá. Então, com isso, nós devemos preocupar a nossa mente. Mas não que não devamos, assim como Marta, fazer as outras coisas. Só não precisa ficar se preocupando. Ou seja, não precisa ficar deixando a sua mente cheia de tantos afazeres e esquecer do mais importante, que é para que estamos aqui na terra. Honrar, glorificar o nome do nosso Deus e proclamar Jesus como Salvador. Então eu entendo que primeiro, o que a gente deve fazer? Vamos acompanhar Maria. Então vamos sentar, vamos ouvir o que Jesus tem a nos falar. E isso pode ser no culto de domingo à noite, isso pode ser na EBD, isso pode ser no culto de quarta-feira, isso pode ser lá em casa, sentada no sofá ou no quarto, é ouvir o que Jesus tem a falar. Afinal, lá no texto da videira, em João 15, ele diz: sem mim, nada podeis fazer, concernente ao reino, tá, gente? Porque quantas pessoas fazem obras magníficas no mundo secular sem Jesus? Nós estamos falando em coisas concernentes ao reino. Senão a gente vai começar a achar que tudo que é feito lá fora, se foi bem feito, foi porque Jesus que ajudou. Não. Coisas concernentes ao reino de Deus, só com Ele. Então a gente precisa primeiro sentar e ouvir a voz de Deus. Como eu disse, em vários locais, em várias situações, cada um. Então depois, totalmente ligados na videira, que é o texto de João 15, que os irmãos podem ler em casa, ligados na videira que a gente vai frutificar. Eu não vou frutificar se por conta própria eu resolver fazer ou acontecer se eu não estiver ligada na videira. Nós aqui, a igreja, a Batista Central de Santo Amaro, ela fala muito sobre a comunhão. Uma das formas de encerrar o nosso culto é ligados. Mas assim, se nós nos ligarmos todos e pelo menos alguém não ligar na videira, não vai adiantar. Então nós precisamos estar ligados na videira, ligados em Jesus. E aí os ramos vão se entrelaçando e vão dar frutos. E frutos que permanecem. Porque não adianta também darmos frutos que vão estragar antes mesmo de serem apreciados. Então, pensando sobre isso, eu entendo que não adianta, e foi algo que Deus falou também muito ao meu coração, querer ser útil, querer ajudar, resolver, se não estiver ligada, se não estiver com a direção dele. Então, eu pensei sobre essas coisas, e como o pastor orou no início, eu também falei aqui, eu me dedico muito ao meu trabalho com uma intenção, além da necessidade, é claro, de pagar as contas, de abençoar e ser bênção na vida das pessoas. E aí, há um tempo atrás, eu acho que hoje de manhã, inclusive, o culto, ele acabou com essa música. Aí eu falei: Samanta, foi você que pediu? Porque tem a ver tudo? Não, ela falou: não, foi o Marquinhos que colocou. E eu usei um vídeo há um tempo atrás para uma apresentação para a equipe e motivacional, com a ideia das pessoas se envolverem e com a principal intenção: mostrar Jesus através da minha vida e fazer com que elas também, de alguma forma, sentissem uma inquietação por Jesus. E às vezes uma das formas de fazer isso, é um conselho também para muitos, convertendo o nosso iPod, o nosso tablet, o nosso celular, o som do nosso veículo ao Senhor. Porque a gente ouve e se entope de músicas que louvam ao diabo. E como que a gente vai mostrar para a pessoa que a gente quer ouvir coisas diferentes? Então, até nisso, eu penso em sermos diferentes e em eu ser diferente. Lucas, sem te expor, mas o Lucas, como todos os músicos daí, gostam de ouvir sons diferentes. E é importante para
ministério, para o dom de vocês, para aperfeiçoar. Mas não deixem que isso tome o lugar de Jesus. Vocês foram chamados e consagrados para louvar a Deus. E Ele vai capacitar. Então não precisa você adorar ou ficar lá babando por um cara que é super bom. Ele é bom, mas você é melhor porque você tem Jesus. E é isso que eu penso no meu coração como serva de Deus. E gostaria muito e quis muito falar. Porque a gente... Nossa, mas essa música é tão legal. Ai, mas esse som fica batida. Gente, vamos converter os nossos ouvidos e vamos ouvir de Jesus. Tem tanto cantor bom, consagrado ao Senhor. Tem tanta gente boa que se dedica ao Senhor e que ora falando: Senhor, põe uma música no meu coração para tocar a vida das pessoas. Então que a gente também dê ibope para eles, né? Porque a gente só dá para os outros. E aí eu vou pedir para soltar um vídeo. E eu queria que... Ele é voltado para as mulheres, mas é para todos nós. Que é, de novo, meu amigo Anderson Freire. A gente está assim, ó. Ele está cantando as músicas aí. Estou dando ibope para ele. E pode soltar, gente, o vídeo? Eu queria que enquanto apagasse as luzes e que enquanto a gente assistisse, ouvisse, cantasse, porque... está nas paradas aí, e graças a Deus não é só nas paradas gospel, porque o mundo está convertendo. Então a gente também tem que converter o nosso. Pode soltar, meninos. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. A ideia é que você pense o quanto você é importante para Deus. E como mulher, os homens também são, mas hoje é o nosso dia. Que você pense que se Ele te criou, foi para alguma coisa especial. O pecado não consegue esconder. Às vezes você pisa na bola, tem uns pecadinhos ali, mas isso não pode impedir que você mostre Jesus na sua vida. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. A raridade é porque você é filha do rei. Não é o que você faz, quanto você ganha, ou o que você faz na igreja. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca é. Guarde a sua alma, guarde o seu coração para Jesus. O pecado Isso não consegue não vai passar. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Pode acender as luzes. Eu vou fazer um convite, é uma chamada. A intenção não é expor ninguém. Tem uma intenção, tá, irmãs? Vocês vão entender. Porque a minha oração e desejo é que as mulheres solteiras, fiquem de pé, por favor. Solteiras. Que as mulheres casadas, fiquem de pé, vamos lá. Que as mulheres viúvas, que as mulheres divorciadas ou separadas, e que os homens também, de todos esses tipos aí, que nós possamos ouvir e trabalhar, contemplar e agir, tomar fôlego, que é o que eu estou fazendo nesses meus 7 meses de licença, e também retomar, para que Jesus seja levado ao mundo, e para que Jesus também esteja aqui dentro. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração e que eu espero que encontre um espaço aí no coração de vocês. Nós já estamos de pé e que continuemos assim, de pé, olhando para frente, olhando para o reino, olhando para Jesus, e que Ele nos direcione como mulheres, como homens, e que independente do nosso estado perante a sociedade, a gente perante Deus seja vista como uma raridade, como um espelho, e que a gente consiga refletir realmente a imagem dele. Que a nossa, independente de como estamos, de como somos, com salto ou sem o salto, baixinha ou gordinha, ou do seu jeito, não impeça que os homens vejam a Jesus. Vou chamar o pastor para orar e agradecer a Samanta, a Neide e a vocês por terem me ouvido, e dizer que eu amo essa igreja e que tem um tempo aí, uma burocracia do INSS para liberar uma licença, mas que eu tenho em oração a Deus. Amém. Eu queria convidar a igreja a se juntar ao centro e queria que a reunida fosse ali do lado da Ruth. Pode ir descalço se quiser, viu? Vou roubar as anotações. Ronildo, parabéns. A sua leitura da experiência dessas mulheres foi muito apropriada. Ô Lucas, vem com ela aqui na frente. Foi muito apropriada. E saiba, Ronilda, que hoje você sarou o coração da Ruth. Porque um dia alguém disse para Ruth: você não sabe falar mesmo? Então fica lá, Marta, fazendo o que você sabe. E hoje o que a gente viu de bênção? Que Deus ama a Marta, que fica lá na retaguarda, que Deus ama a Maria, que está ali na outra posição, que Deus ama cada um da forma diferente que Ele fez. Cada uma. E talvez essa seja a maior bênção que a gente tem do senso criativo de Deus. O Senhor faz cada um diferente. E hoje nessa palavra da Ronilda, ela resgata no coração de cada um de nós
a particularidade que você tem diante de Deus e, o mais importante, o valor que você tem como indivíduo na presença do Senhor. Não importa o que o mundo fala, não importa como o mundo te vê, o que importa é qual é a percepção, como a Ronilda nos ensinou hoje, que Marta e Maria tinham do seu papel. Cada uma feliz no seu lugar, independente se é atarefada com coisas ou se é aos pés do mestre. E até é legal quando a Ronilda fala que não se deve entrar no questionamento, que Jesus falou que era a melhor parte. Tudo tem um tempo certo. E há um tempo que você precisa ser Marta, há um tempo que você precisa ser Maria. Mas o mais importante é você saber. E hoje Deus diz ao seu coração: você é especial para mim, fazendo o que você faz, e o mais importante, sendo o que você é, porque é assim que o Senhor quer se relacionar conosco. Amém, queridos? Obrigado, Ronildo, por essa palavra desafiadora, e que nós aprendamos a ser bênção do jeito que Deus nos chama. Eu enfrentava uma luta muito grande quando eu entrei no seminário, porque eu via os colegas que iam para o seminário e se transformavam em mauricinhos. Então andava todo engravatadinho, todo arrumadinho, falando difícil, e eu pensava, não, eu vou ter que ser assim. E um dia, Ronilda, eu também tentei ser uma Marta, diferente de uma Maria, e aí eu ouvi de algumas pessoas: a gente não consegue te ouvir, parece ter uma lata na sua cabeça, a gente até ouve um barulho. Por quê? Eu não era eu. E falando sobre Jacó e Esaú, que ao final da mensagem virou Jacu e Esaó, eu entendi que Deus chama Martas, Marias, Jacós, Esaús, na particularidade do que somos, e que esta palavra, trazida por uma mulher, na leitura da vida de duas mulheres que quebravam paradigmas, que a gente possa sair daqui certos, principalmente da lição que a Ronilda deixou. Você é especial do jeito que é, e a gente tem que ouvir a voz de Deus. Doa, ou custe o que custar, doa o que doer. Assim diz o Senhor. Amém? Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração na instrumentalidade da tua serva Ronilda. Ó Deus, que tudo isso que o Senhor trabalhou no coração dela e que ela trabalhou no nosso, possa, Deus, continuar a fazer os efeitos que a tua palavra tem que fazer nos nossos corações. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor hoje, na instrumentalidade da tua serva, sarou uma ferida no coração da Ruth, e que cada um de nós aqui possa ter compreendido lá no fundo do nosso coração o que é que o Senhor quer usar em nós, como o Senhor quer usar a cada um de nós para edificar a tua igreja e principalmente para ir lá fora levar o teu nome a quem ainda não conhece. Muito obrigado, Pai, porque a tua serva nos lembrou que no momento em que as duas diferentes irmãs se uniram num propósito, buscar
ajuda para o seu irmão, a ajuda veio. E isso nos faz ver como é importante a gente acabar o culto assim, juntos, olhando para a cruz, pedindo a direção na cruz, para que os auxílios venham na nossa direção. Obrigado, Pai, por este dia que celebramos a razão do Dia Internacional da Mulher. E a razão prioritária que aprendemos hoje é que o Senhor quer usar cada uma delas da maneira que o Senhor as criou, que o Senhor as fez. É no teu nome que oramos hoje e sempre. Amém, amém, amém.